E aí, Renan, tudo bem? Fala, Gilberto, tudo bem? Tudo ótimo por aqui também. Cara, que prazer falar contigo. Muito legal ter esse contato aí novamente. Renan, que conviveu conosco aí por muito tempo, né? Desde a faculdade aí até depois de formado, a gente conversa ainda hoje, né? Também é gostoso estar falando novamente aqui na UDESC. Parece que a gente saiu da escola, né? Da faculdade ontem, né? Eu fazem mais de 20 anos que me formei. O Renan faz menos tempo, mas acredito que tem essa mesma sensação, né? E é Verdade. muito legal aí poder compartilhar, né, um pouquinho da nossa experiência com os alunos, renovar, né, porque cada vez que a gente fala com o pessoal que está na faculdade, eu pelo menos me sinto renovado, né? Não sei Exatamente. se é essa mesma sensação que você tem, Renan. É verdade, cara. O tempo passa muito rápido, né? Eu não tenho 20 anos de formado, mas já passou tão rápido, já se foram 6 cara, acontece muita coisa em 6 anos. O tempo voa, mas a gente tem bastante experiência legal para contar aí já. Sim, e o tempo voa mais ainda porque você formou numa época que era bastante conturbada no mundo inteiro, né? Você formou, a Ah, pandemia sim. estava explodindo, né? E isso É, fez parte da tua é, história, mas vamos deixar para é. falar isso no momento certo aí, né? Isso aí. Vamos lá. Eu fiz uma apresentaçãozinha bem simples, só para mostrar para vocês uma timeline, assim, que fica, acho que um pouco mais fácil do pessoal entender aí por onde eu passei e o que aconteceu depois desde a UDESC, da minha formatura até hoje. E tem algumas fotos também, acho que fica mais legal para o pessoal ver um pouquinho mais didático aí e também ver um pouquinho do que a gente faz. Vou mostrar para vocês aqui e a gente vai conversando em cima desse slide. É muita informação, né, Renan? Num tempo muito restrito para falar um pouquinho a respeito da história desde que você entrou na faculdade até o que você faz hoje e conectar isso ainda com o tema da nossa palestra, que é como enxergar o que não se vê antes dos acidentes acontecerem, né? É verdade, é verdade. Tentar falar um pouquinho sobre interdisciplinaridade também, que eu acho muito interessante, né? Acho que quando a gente faz engenharia, às vezes a gente acha que a gente vai dar conta de tudo e vai resolver tudo sozinho, e a gente vai pegar um projeto e fazer do início ao fim, e quando a gente vem para o dia a dia mesmo, na prática, a gente vê que a coisa é totalmente diferente, que a gente tem que ter um bom relacionamento com todas as áreas, tem que entender um pouquinho de tudo, tem que ter uma boa gestão de pessoas e sempre ter um bom contatos, né? Sempre são muito importantes para tudo. Eu acho que vamos ver se a gente consegue sintetizar isso aí um pouquinho nessa nossa conversa. E acredito que depois na tua palestra também, que vem em seguida, tu feche com chave de ouro aí com toda a tua experiência. Até porque não tem como a gente trabalhar sozinho hoje, né? Claro que para Não, pequenos desafios existe possibilidade, mas assim, ó, a engenharia civil só é o que a engenharia é por causa das outras engenharias. E as outras exatamente. engenharias também só conseguem alcançar os desafios e vencer os desafios com o apoio da engenharia civil. E nenhuma das Exatamente. engenharias é o que é sem a tecnologia de informação e sem processamento de dados, sem a engenharia de computação, né? Que hoje Claro, está presente aí no dia a dia de todo mundo, né? Só nesse exatamente. teu primeiro exemplo dessa fotografia, a gente não consegue imaginar, né, desenvolver um estudo desse sem Ah, você ter no mínimo aí um não, engenheiro civil, um mecânico e, em alguns aspectos, um engenheiro eletricista, né? E sim, com esse é um dos certeza. grandes objetivos e um dos grandes temas que a gente vai abordar nessa nossa conversa, né? Mas vai lá, É. Renan, Vamos fala lá. para a gente o que você tem para Então, eu dizer. fiz aqui uma pequena timeline aqui, só para mostrar assim, de forma geral para o pessoal como é que foi a minha carreira até hoje, né? Então, eu sou, como o Gilberto, sou também nascido em Joinville, sou fruto aí, engenheiro fruto da UDESC e muito orgulho disso. É, Sempre falo que a UDESC tem um nível de estudo excelente, não perde para praticamente nenhuma universidade, nenhum país. Eu tive a oportunidade de estudar com gente do mundo todo, principalmente aqui na Alemanha, no meu mestrado, que era um mestrado internacional em inglês, então a gente tinha gente de todo mundo, realmente, Ásia, América do Norte, América do Sul, Europa mesmo, e assim, nunca a base técnica nunca foi um problema para mim durante todo o mestrado e inclusive hoje no trabalho, sabe? Eu sempre digo, às vezes o alemão é mais difícil do que realmente a parte técnica, porque realmente me sinto muito bem preparado com o que aprendi na UDESC, com o que aprendi no meu estágio, que também acho que fica uma lição legal para o pessoal aí, né?
o quão importante é um estágio, principalmente na definição de uma carreira. O meu estágio realmente definiu o que eu iria fazer no resto da minha vida, acredito, porque eu comecei a trabalhar com o Gilberto, vocês já vão ver aqui logo, nessa parte de inspeção e trabalho até hoje, então definiu também o que eu queria para minha carreira. Então, realmente tudo isso é muito importante e a Udesc faz parte, uma grande parte dessa toda minha bagagem, principalmente técnica, né? Então, assim, só rapidinho, 2 minutos, eu gostaria de só fazer uma pegada geral em toda essa timeline, daí depois o Gilberto pode ir se tiver curiosidade, a gente pode entrar em algum ponto específico. Então, eu entrei na Udesc em 2014, né? Meu curso foi até 2019. Sempre tive o sonho de estudar fora, então foi um acordo que fiz com meus pais de, vamos lá, passa numa federal, numa estadual aí, e a gente vai dar um jeito de te mandar para fora, nem que seja para fazer um curso de especialização, né, de aprofundamento do inglês mesmo. E foi o que eu fiz, vendi uma moto que eu tinha, vendi umas coisas que eu tinha e fui para cima e fiquei 3 meses no Canadá em 2016. Esse foi o primeiro contato que eu tive fora do país, assim, e daí só fez eu ter mais vontade ainda de ir para fora, né? Mas eu tinha realmente esse foco de eu queria terminar a faculdade para daí, quando eu fosse novamente para fora, ir já como engenheiro, já para tentar trabalhar, para tentar buscar uma outra experiência que não só a língua, né? Então eu volto pro Brasil em março, mais ou menos, de 2017, e saio de uma aula do Itamar de resistência dos materiais, acredito que no bloco H, se eu não esteja enganado, na Udesc, e vi ali no painel de informações uma vaga na Adfidúcia. Fiz contato, demorou ali 1 ou 2 semanas, acho que o Gilberto me manda uma mensagem para uma entrevista. No primeiro dia a gente já fez uma visita de campo, se entendemos bem desde o início. E assim começou a minha história na Adfidus. Fiquei lá como 2 anos como estagiário e praticamente 2 anos como engenheiro, mas aí após a minha formatura ali em 2009 eu já comuniquei o Gilberto, falei, Giba, a minha vontade é voltar para fora, fazer um mestrado, acredito que faça o mestrado e volte, não sei como vai ser, fiz o mestrado e estou até hoje aqui, né? Mas comecei a pesquisar mestrado nos países de língua inglesa, porque eu já dominava o idioma, mas não teria como para mim, por questão de custos, e bolsas também demorariam muito para até eu queria meio assim logo iniciar, e também mestrado na nossa área é muito difícil, mesmo nos países de língua inglesa era difícil achar nessa área de inspeção, diagnóstico e tal. Acabou que depois de muita pesquisa nesses sites de pesquisa de mestrado mesmo, que fazem filtragem de mestrado no mundo todo, encontrei esse mestrado na Universidade do Bauhaus, aqui na Alemanha, fica na cidade de Weimar, uma cidade bem pequenininha aqui na Alemanha. Encontrei esse mestrado que é em desastres naturais e acidentes em engenharia estrutural. E nesse mestrado envolve bastante a parte de inspeção, parte tecnológica. Eu gostei, se encaixou com o que eu queria, me inscrevi, deu tudo certo, vim para cá, já vim com a minha esposa para cá, ela veio também me auxiliar, trabalhou durante o meu mestrado para que a gente conseguisse sobreviver, deu tudo certo, consegui ganhar uma bolsa também, depois também trabalhei em supermercado, trabalhei como estudante, assistente dentro da universidade, assim foram esses praticamente 2 anos e meio aqui na Bauhaus, fim de 2020 ao início de 2023. Quando eu terminei, a minha esposa fez o mestrado dela, sanduíche. O primeiro semestre foi na Itália e o segundo semestre na Alemanha. Daí da Itália eu escrevi o meu mestrado, a minha tese de mestrado, e também fiz da Itália online a entrevista para a empresa que eu trabalho hoje, que é a IGS, aqui no canto. Lá eu fiz a entrevista, passei, daí depois de 2 meses voltamos para a Alemanha e daí eu iniciei a minha carreira aqui na Alemanha. Início de 2023, até hoje estou na Alemanha. E hoje eu faço um curso de engenheiro de solda internacional, nesse momento, desde o início de janeiro até fim de abril vai esse curso. Acho que quando for a palestra eu vou ter terminado, se Deus quiser, passado na prova. e isso é o que eu estou fazendo no momento, e assim que acabar esse curso eu vou voltar ativa a 100% aí para o trabalho.
Bom, hoje eu moro na cidade de Bonn, só para fazer um fechamento, né, ali da timeline, na cidade de Bonn, que fica aqui no oeste da Alemanha, perto da Holanda, da Bélgica, perto da cidade de Colônia, que é uma cidade muito, muito conhecida. E estamos aqui hoje, graças a Deus, trabalhando na área, minha esposa também trabalhando na área dela, e estamos aqui iniciando a nossa carreira aí. E aí, Renan, as provas aí do teu curso são difíceis como as da UDESC? Cara, o Desk dá uma casca para todo mundo, aí eu acho que a gente se vira em qualquer lugar do mundo depois de ter passado pela UDESC. Isso eu acho que forja. Cara, o que é engenharia a não ser resolução de problemas, né, cara? É isso. A UDESC, eu acho que ela te treina para isso, tu resolve problemas. E o que é engenharia? É isso, né? Então, assim, quando vem provas, claro, são difíceis as provas, ainda mais que tudo em alemão, hoje falo alemão, claro, mas assim, cada vez que você entra numa área nova, é um vocabulário novo que você nunca ouviu, né? Então, assim, hoje eu acho que se eu fosse estudar solda no Brasil, também seria um vocabulário novo para mim em português, porque eu realmente não tive até hoje muito contato com a parte de aço, mas fazer isso em alemão ainda dá uma multiplicada aí na dificuldade. Olha, mas vamos lá, desculpa te interromper aí. Não, tranquilo, eu vou. Não sei se vou passando aqui, trouxe algumas imagens só para para o pessoal ver aí como é que foi. Isso foi ontem, né? Fazem 10 anos, Foi mas foi ontem. ontem. A foto da esquerda faz 10 anos, exatamente. A formatura que faz aí 6, mais ou menos, e tem a costelada da Civil aí, que todo mundo conhece. E aqui foi algumas fotinhas do Canadá, quando eu estive lá fazendo o curso de inglês. E sempre buscando realmente aprender os idiomas, sempre foi uma parte que eu também gostei, assim, a parte da universidade, né, da engenharia, eu sempre gostei muito de idiomas, então sempre buscando isso, e realmente abre muitas portas, sabe, o inglês, assim, Durante acho a que, bom, faculdade, né? estudante de Durante a faculdade. Claro, é faculdade. meio clichê falar isso, né? Que tem que saber falar inglês e tal. Mas, assim, realmente abre as portas, né? O meu mestrado foi todo em inglês. Eu vim para a Alemanha sem falar uma palavra de alemão. O meu mestrado foi todo em inglês e eu também muito aprendi aí, né? Então, essa foi a parte da UDESC. Daí vem a de fiducia. No meu primeiro dia que eu fui trabalhar, eu cheguei lá pensando que eu ia sentar no escritório, aprender a fazer relatório ou aprender alguma coisa com o Gilberto. O Gilberto só me ligou e falou: "Você já está chegando?" Eu disse: Sim. Eu estou te esperando no carro, aqui teve uma explosão num apartamento, a gente precisa correr para lá para dar uma analisada. E esse foi meu primeiro dia na de fiducia. Até fiz uma surpresa aqui, não sei nem se o Gilberto lembrava disso. E foi esse meu primeiro dia. Explosão Então, com óbito, né? infelizmente. Mas assim é a engenharia, né? A gente nunca sabe o que está por vir. Então, passamos por muitas fases aí, né, Giba? Eu Desde imaginei que o ponte. teu primeiro atendimento tivesse sido o desabamento de sacada lá em Barra Velha. Não, se eu não me engano, o desabamento de sacada foi na entrevista. Ah, entendi. A A gente gente saiu faz da a entrevista entrevista e e eu fui fazer sai. um ensaio de campo contigo para ver se você tinha É, aptidão para o trabalho. é. Sim, sim. Coisa simples. Na entrevista, um desabamento de sacada e no primeiro dia uma explosão. Mas assim, começamos bem. Então, Sim, sim. esses foram os primeiros dias. Daí a gente vem aqui para a Alemanha. Quando eu chego, alguns meses depois, eu ganho uma bolsa de estudos. Ali na esquerda é a entrega, são um dos primeiros meses aqui. No centro aqui é o principal prédio da universidade. A Bauhaus é muito, muito, muito famosa pela arquitetura, né? Se vocês pesquisarem o estilo Bauhaus, é o que a gente tem hoje em dia nessas casas com platibanda, que não se vê os telhados, que são modernas, assim, vem tudo da Bauhaus, e que se pesquisar Bauhaus, esse prédio vai aparecer nas fotos. Ali embaixo é uma visita de campo, no aeroporto de Düsseldorf, que foi uma ponte que até a minha empresa de hoje, por coincidência, fez essa construção. Eu nem sabia que eu estaria hoje trabalhando para eles, mas a gente fez a visita lá, um colega meu nos apresentou a ponte, hoje eu trabalho com ele, e essa ponte foi bem interessante porque ela foi feita no inverno, então ela foi soldada dentro
de um galpão provisório e ela foi sendo, no caso, deslizada para frente, né? Porque embaixo dela passa uma autobahn e a autobahn não foi fechada, no caso, durante a construção toda. Ela foi sendo, no caso, deslizada para frente, né? Essa é uma estrutura mista de concreto e aço? Não, essa é aço. Ela é composta porque depois aqui onde eu tô vem a parte de toda a parte do o berço para os trilhos do trem, né? Na verdade, ela é de trem, para o trem essa ponte. Então, ela é considerada composta porque sim, vem alguma parte de concreto, alguma parte de trilhos aqui em cima, mas ela não tem. Agora eu não consigo me lembrar, eu acho que os pilares dela são de concreto armado, né? Por isso que também se considera tudo. A estrutura em geral é composta, assim, não é só aço. O tabuleiro ali, o pavimento de concreto, né? Exato, é. E aqui, daí no caso, a minha apresentação de mestrado, que a gente também já fiz na parte mais interdisciplinar, já fui mais para a parte de tecnológica mesmo. A gente pegou uma estrutura que ela era 100% monitorada aqui na Alemanha, e com os resultados numéricos a gente gerou apresentação gráfica dos resultados dessa ponte. Ela, no caso, como se fosse um gêmeo digital, né? A gente recebe os dados dessa ponte, a gente fez a apresentação geométrica dela e a partir dos resultados que a gente recebe desses sensores, ele mostra a ponte, a parte dinâmica da ponte, né? Como ela se movimenta, onde está sendo mais afetada, onde tem maior tensão, maior compressão e tal. Isso tudo é praticamente 1:1 e praticamente em tempo real. Isso foi a minha tese. Uhum. Ô, Renan, e aí nesse teu estudo, tá, do mestrado, a tua formação é em engenharia civil, mas ela, sim, pelas características, ela avança na engenharia mecânica, ela avança, né, também na parte de monitoramento, e aí você tem alguma coisa, né, computacional, tem alguma coisa de eletricidade, sim, também, né? Fala um pouquinho a respeito só dessas pinceladas nos caminhos, né, das diferentes portas, sim, que você teve que entrar aí. O meu mestrado, ele, como eu falei, ele é desastres naturais em engenharia estrutural, então ele era mais focado realmente para a parte de engenharia, mas ele permitia alguns outros profissionais entrar nesse mestrado, mas daí, no caso, o teu título, no fim, você acaba não sendo um engenheiro estrutural, dependendo do que você tem como bacharelado, no caso, né? Eu estudei com muita gente que saiu, vamos dizer, com um diploma de engenharia computacional, que o pessoal foi realmente muito para a parte só computacional, né? Então, sim, realmente ele é bem interdisciplinar, mas assim, como a gente quer falar sobre esse assunto, eu trouxe um outro exemplo que durante a faculdade eu fiz um projeto muito grande na Universidade de Stanford, que a Bauhaus são parceiros, e tem um professor que tem um projeto com a Universidade da Stanford, e eu fui quase 6 meses, e lá a gente projetou um prédio, também por coincidência, uma escola, como eu tinha falado, em Porto Rico. Lá envolve ventos, enchentes, terremotos. Então, assim, esse prédio, sim, realmente foi um dos projetos mais legais que eu fiz até hoje, assim, mais desafiadores, porque, primeiro, a gente estava dividido pelo mundo inteiro. Se vocês olharem na foto, vocês conseguem ver uma grande... pessoas que estavam na China, pessoas que estavam nos Estados Unidos, eu estava na Europa, e cada um tinha a sua, vamos dizer assim, a sua tarefa, a sua responsabilidade. Eu era o engenheiro estrutural, a gente tinha engenheiro mecânico, a gente tinha arquiteto, a gente tinha engenheiro eletricista, a gente tinha engenheiro de instalações e por aí vai. Tinha até o meu colega mais da esquerda ali, o Sean, era da parte de financeira, ele fazia a parte econômica do projeto. Então, assim, foi um projeto muito interessante. A gente acabou ganhando uma premiação lá na Stanford, no fim, fomos uma das equipes vencedoras, é a foto ali bem da direita. E foi realmente um projeto bem legal e mostrou assim o quão é importante essa interdisciplinaridade, sabe? A gente dá ideias, ponta o engenheiro e dá a primeira ideia como da estrutura, aí vem o arquiteto e fala, meu Deus, mas isso aqui está tudo muito quadrado, isso aqui está tudo muito monótono. Aí vem ele, muda e te mostra que não, realmente a parte arquitetônica não é comigo, vamos deixar com ela. Aí vem
as ideias da parte elétrica, a parte mecânica, que realmente foi muito interessante, porque Porto Rico é muito quente, a questão de troca de calor, a questão de... A gente fez um prédio 100% verde, então impossível um engenheiro civil conseguir abraçar tudo isso, sabe? E assim, quando se fala de premiação, existiam, porque na verdade esse era um projeto que competia entre diversos outros projetos com outras equipes, né? Você, não Exatamente. foi você que foi premiado, o projeto Não. que foi desenvolvido por vocês foi premiado entre outros diversos projetos que estavam sendo desenvolvidos, né? Exatamente, foram... a gente era uns 10 projetos, eu acredito, eu não consigo lembrar agora, mas foram 3 os vencedores, e eram 3 categorias, vamos dizer assim, e cada um ganhou uma categoria. A gente foi vencedor em uma delas. Legal. Enfim, esse realmente é um exemplo bem legal de interdisciplinaridade, e tenho muito orgulho assim de ter feito parte disso aí. Me abriu bastante a cabeça, assim, principalmente para hoje, para a carreira, sabe? É uma coisa muito legal assim de não ficar aquela pesquisa maluca que às vezes você não consegue chegar achar um resultado, uma coisa, realmente entender, não, isso aqui não é da minha área, isso aqui não está na minha alçada, vamos conversar com um colega, vamos fazer uma reunião, e realmente tua cabeça abre, cada um tem a sua área de atuação, cada um tem a sua área de especialização, acho que a gente tem que realmente respeitar muito isso, né? Sim, claro. Mas sim, Renan, eu não sei se eu entendi errado, mas você fez o seu mestrado na Alemanha, mas esse projeto você desenvolveu na Califórnia, né? Você foi até lá. Sim, a parte final dele foi feito lá. A gente ficou 2 semanas na Stanford, mas o projeto completo demorou 6 meses, e esse, no caso, era um dos desafios do projeto, né? Fazer ele realmente online e, no caso, brigando com o fuso horário, porque tinha gente... A Califórnia é muito longe, né? Porque está no lado oeste dos Estados Unidos, então a diferença de fuso aqui para a Europa era gigantesca. Daí tinha o colega bem da esquerda ali estava na China, então a gente tinha praticamente assim o início de um dia, o meio e o fim. E então a gente tinha um grupo na internet, a gente tinha uma nuvem que a gente já deixava as informações do que a gente fez, terminou naquele dia, e já passava o que o colega tinha que assumir a partir do momento que você ia dormir. E daí você dormia, ele trabalhava enquanto você estava dormindo, no outro dia ele te deixava uma mensagem de onde você tinha que continuar, e foi muito legal, assim, foi realmente um desafio interessante. E é interessante que isso acontece também na vida real, né? Quando, Claro. principalmente quando a gente trabalha com desabamento, o atendimento de uma emergência, né? Onde você tem um desabamento de uma estrutura, você vai passar as ordens, né? O serviço para uma outra equipe que está entrando, o que está acontecendo, né? Sim. E isso é um exercício da vida real, né? Então você tem aí alguns desafios, né? A multidisciplinaridade, trabalhar com profissionais de outras áreas, né? Problemas culturais, né? Porque uma coisa é você ser brasileiro na Alemanha fazendo um projeto com diversos profissionais que estão ao redor do mundo, que têm hábitos completamente diferentes. Aí tem mais o fuso, né? É um desafio interessante mesmo, né? Então, aí, aqui eu já estava praticamente no fim do meu mestrado, e aí a gente, como eu falei, a gente foi para a Itália, para minha esposa fazer o mestrado dela. Lá eu me concentrei realmente na minha tese de mestrado. Até busquei algumas vagas de emprego, se eu achasse alguma coisa meio turno, assim, até faria, mas a gente ficou muito tempo lá. E a Itália tem uma outra situação no mercado de trabalho, assim, do que aqui a Alemanha. É muito mais complicado você encontrar emprego, principalmente na cidade de Veneza, assim, é uma cidade muito turística, né? Então, muito complicado mesmo. Então, eu disse, não, vou focar, e ficamos aqui, acho que foi 5 meses só, e daí na metade, mais ou menos, da minha estada aqui na Itália, daí eu já fiz contato com as empresas na Alemanha, para quando eu chegasse na Alemanha já começar a trabalhar, porque a gente realmente necessitava também, né, iniciar. Mas foi mais uma experiência muito legal, assim, e a engenharia é sempre perto, né? Eu ia passear no final de semana ali na cidade e via esse tipo de torre querendo cair. Coisa que o turista, né, que Coisa que o passa. turista nem vê, né? Na verdade, quando você é engenheiro e vai visitar um país diferente, você repara muito nas obras, né? O negócio Exatamente. mudou aqui, que tipo de alternativa os caras estão usando de infraestrutura, né? Que obra está sendo Exatamente. realizada lá, e começa a ver os problemas também, né? Exatamente.
Enfim, aí depois desse curto período a gente volta, né, para a Alemanha, agora estamos aqui em 2023, e daí eu inicio, como eu disse, daí já peguei o emprego lá da Itália mesmo, já tinha acertado esse meu emprego de hoje, e daí eu volto e inicio aqui na IGS, né, como eu fiz com a Adfidúcia antes, que eu coloquei a primeira foto do primeiro dia, eu coloquei aqui na esquerda, pode ver que o sapato tá bem novinho ainda ali, ó. Ali foi o meu primeiro dia. Não foi nenhuma explosão, mas estava bem frio no primeiro dia. Foi um choque também. Outros tipos de desafio. É verdade. Então, aqui algumas fotos do que a gente faz hoje em dia aqui, né? Aqui na Alemanha eu faço as inspeções de estruturas grandes, de obras de arte, né? Grandes pontes. E esses aqui são alguns exemplos do que a gente inspeciona. Essa ponte do meio era uma ponte nova que estava sendo entregue para o uso, a gente fez essa inspeção de entrega. A foto da direita é uma inspeção periódica que a gente faz, né? Essa aqui era uma inspeção simples, tem inspeções completas e elas se intercalam, e a cada 3 anos as pontes têm que ser inspecionadas, o que dá uma segurança muito grande para as empresas também, porque elas sabem que existe trabalho, tem trabalho, né? Precisa ser feito, né? Tem uma periodicidade, te dá uma segurança que você sabe que vai ter sempre estruturas para serem inspecionadas, então é realmente muito legal. Existe também um sistema do governo, vamos dizer assim, que ali está os dados de todas as estruturas, tem um livro da estrutura com todas as informações dentro, e ali dentro você vai salvando as inspeções durante os anos, e daí você consegue acessar esse histórico, consegue acessar o histórico de danos. Encontrei um dano muito grande, e agora é um dano novo, um dano velho, eu vou lá nesse sistema, consigo analisar, não, aqui já, o engenheiro em 1974 já tinha achado, mas ele era pequeno, hoje ele está muito grande, acho que vamos ter que de repente aumentar essa nota aqui, porque já está com uma nota, já está com uma outra dimensão, aumentamos essa nota, aumenta a gravidade dele, piora a nota da ponte, a ponte tem que ser, de repente, inspecionada mais a fundo, ou tem que ser interditada, ou tem que ser reduzir a carga que é aplicada sobre ela, retirar o tráfego de caminhões pesados, por exemplo. Tudo isso está dentro desse sistema. Eu lembro de um negócio interessante que você contou numa conversa que nós tivemos, que você inspecionou uma ponte que no databook dela ali existiam registros de avarias que foram catalogadas na inspeção anterior à Segunda Guerra Mundial, né? Ou alguma coisa desse a ponte sim, dados de inspeção já antes da guerra, exatamente. Uma ponte de aço que inclusive tinha danos de bombardeio ainda, né? Algumas partes dela que não eram tão, vamos dizer assim, tão importantes estruturalmente. Eu acho que eles deixaram meio que até com intenção mesmo, deixaram algumas partes da ponte danificada de forma histórica, assim, até porque a ponte com certeza é tombada, né? Então tem que preservar o máximo que for. E sim, isso acontece bastante aqui, inclusive. Aqui tem esse aqui são, vamos dizer assim, parte mais tradicional, né? A inspeção tradicional que a gente também faz no Brasil. Isso que eu expliquei das normas agora, acredito que também as nossas normas brasileiras estão caminhando nesse sentido também, né, Gilberto, de ter essas inspeções cada vez mais periódicas. Inspeção mais estruturada. A estrutura, as periódicas e as excepcionais, né? Exatamente. As normas nacionais, elas já caminham nesse sentido já faz algum tempo, né? E a gente tem algumas diretrizes também, claro que numa história muito recente, comparado com a história, né, da normatização aí europeia, mas a gente já está caminhando nesse sentido, sim. Sim, coloquei essas fotos mais tradicionais e aqui trouxe a parte um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais tecnológica, né? A gente está sempre buscando novos equipamentos e sempre usando os ensaios, como você também usa aí no Brasil e é pioneiro em muitos dos ensaios e muitos dos equipamentos que tem aí, a gente também usa aqui, né? Parte que é medição de revestimentos, parte ali em cima a resistividade, ensaio de resistividade. No centro aqui, a nova aquisição que a gente fez, que é um drone para inspeções indoor, que ele vai
no caso, ele pode bater nas paredes, né? Ele pode receber choque, não tem um problema dele, no caso, quebrar as pás dele. Então, eu vou dentro de shafts, dentro de túneis, dentro de tubulações, e ele faz já o modelo 3D automaticamente da estrutura e gera para nós uma nuvem de pontos e com uma precisão absurda, assim. Então, a gente consegue fazer também medição e levantamento geométrico de estruturas, quando vai fazer recálculo de pontos ou coisa assim, faço voo por fora e por dentro do caixão perdido da ponte. A gente já tem toda a geometria da ponte para poder fazer a construção do modelo de elementos finitos e também de análise da ponte. Enfim, a gente está sempre buscando e trazendo bastante coisa nova assim, para a empresa. Está sendo muito legal nesse sentido. Hoje a gente tenho 2 profissionais de engenharia de computação trabalhando diretamente comigo. Esse drone a gente usa já para criação dos modelos 3D da ponte, e hoje a gente já trabalha com reconhecimento automático de dano e também mapeamento, já sai com mapeamento da ponte no modelo fotogramétrico automático, né? Desplacamentos, fissuras, umidade, vários. A gente já está classificando praticamente 7 danos que ele já faz automaticamente e já gera o modelo, porque nessas inspeções periódicas a gente também tem que anexar um sketch da ponte com os danos. Então isso ajuda muito, tanto pela precisão, né, da localização dos danos, que quando você desenha num papel é muito complicado você dizer exatamente onde está uma fissura numa ponte que tem um vão descer de 100 metros, é muito complicado, e assim ele te dá uma precisão de milímetros de onde está a localização da fissura, além de salvar muito tempo, né, de você ter que abrir um CAD, desenhar e plotar, e imprimir, então... Não só isso, né? Você diminui muito o risco de perder informação, de registrar informação inadequadamente, né? Claro. A gente não está falando de uma ponte de 3 metros, de 5 metros, que já envolve alguma dificuldade de inspeção. Estamos falando de uma ponte de dezenas de metros, de centenas de metros de extensão. Né? Você imagina, você tem um cara registrando, um anotando, transferindo essas informações do escritório, outro interpretando. Quando você consegue condensar isso tudo numa operação só e centralizar isso numa tecnologia, né? Você otimiza o teu tempo e diminui muito o teu risco de erro, de registro, de interpretação, né? Agora até mesmo, sempre que... Claro, hoje a gente usa o drone para várias coisas, mas sempre que a gente está fazendo a inspeção, eu sempre tento trazer o drone comigo e fazer um voo, nem que seja um voo rápido, realmente obter alguns dados e deixar salvo como um backup, como você falou. Aconteceu agora de a gente fazer uma inspeção, a gente fez o relatório, a ponte realmente estava complicada, assim, tinha um instalado nos pilares já bem avançada. Foi recomendado o recálculo dessa ponte e a análise estrutural dela, porque passavam tratores agrícolas em cima muito grandes. Então foi feito todo esse orçamento e todo esse novo trabalho foi feito após essa inspeção, e a gente não precisou voltar na ponte em nenhum momento. A gente fez a inspeção e o resto a gente pegou tudo da informação do modelo 3D do drone. O engenheiro calculista tinha algumas perguntas bem específicas da ponte, algumas distâncias entre os apoios, entre os elastômeros, entre o eixo dos pilares, ele precisava, e estava tudo documentado com o drone, né? Sendo um voo que foi menos de 8 minutos, eu terminei a ponte inteirinha, fiz todo o levantamento dela. Então, assim, isso é muito, muito legal. Te dá um apoio muito interessante. Sim, e apesar de existir muita tecnologia que te ajuda, né, a avaliar e cadastrar isso, o que você diminui é o esforço em algumas etapas, mas o que não se consegue substituir é a necessidade de você ter um engenheiro conversando com essas informações, né, interpretando elas, ajustando, né. Então, a gente usa a tecnologia em nosso favor, não somos substituídos pela tecnologia, né. Claro que em algumas etapas aí é óbvio, né, que você diminui a quantidade de colaboradores, né,
Mas Sim. o engenheiro a equipe que está concentrada em analisar os dados, ela precisa ter muita expertise, né? Claro, claro. Não, com certeza. Envolve muitas pessoas, né? Envolve, eu acho que a gente está sempre buscando trazer novos engenheiros para a empresa que tenham outra bagagem, sabe? Principalmente nessa área de solda que eu estou entrando agora, a gente trabalha muito, muito com a engenharia mecânica, o pessoal de engenharia mecânica está sempre com a gente, assim, porque realmente é um outro mundo, né? A gente tem que ter esse auxílio e sem eles realmente fica muito complicado, e aí a gente trabalha com túneis, com instalações, com pontes de sinalização na autobahn gigantescas que envolve a parte de eletricidade, a gente faz fechamento de trilhos, de trem, de alta velocidade, que tem toda a parte de cabeação de alta tensão, a gente tem que ter engenheiro eletricista junto com a gente para fechar, tem que ter um engenheiro de segurança, tem que ter segurança da Deutsche Bahn, tem que ter... Estamos sempre envolvidos, o trabalho é interdisciplinar, não existe outra forma, assim. Assim, Renan, um negócio legal, numa outra conversa que nós tivemos, numa inspeção que você comentou que foi realizada, que em uma inspeção você tinha em torno de 60 profissionais envolvidos, né? Em torno de 60 engenheiros envolvidos, né? Sim. Não sei se vai falar para frente, desculpa também estar te interrompendo. Não, a ideia é realmente essa, assim, que você lembrar que a gente já conversou, a gente vai buscando, não tem problema, isso foi uma inspeção de um túnel, eu agora não estou bem, eu não tenho não tenho certeza se ele é o maior ou se é o segundo maior túnel da Alemanha, mas enfim, é gigantesco, 4,3 km, eu acho, de túnel, e dentro dele ele tem toda a parte de emergência, shafts de ventilação, tem toda a parte de ventilação de um túnel desse, né? Porque ele o início dele está numa altitude muito maior do que a saída, então ele tem o vento, a parte de vento nele age muito, muito forte. Tem que ter na verdade, lá eles trabalham até com uma contraventilação para não ter, porque é tão forte a diferença de temperatura da entrada e da saída que cria, né, essa rajada dentro do túnel. Então, assim, quando faz um fechamento de uma estrutura desse nível, envolve fácil 60 pessoas, mais que 60 pessoas, e isso era só da nossa empresa, né? Fora quem fechou o túnel, fora quem... Pode falar. Só para entender, qual é a definição de fechamento? O que você quer... Para esse túnel foi feito uma inspeção na madrugada e ele foi fechado. O túnel fechar a via para não passar, o túnel fica fechado. Fechar totalmente, foi fechado completamente, porque ele é tão grande que se fosse fechado meia pista ou fechar, eu não sei, fechar só final de semana, seria uma inspeção para um ano, né? Então, assim, ele foi fechado, eu acho que deu praticamente 10 dias de inspeção o tempo todo e com várias frentes. A gente iniciou de todos os lados do túnel, são 2 túneis, né, cara? E então a gente fez com 4 equipes, cada equipe tinha 2 plataformas elevatórias, então andava em cada uma das pistas, analisando a lateral de toda a cobertura do túnel, e tinha 2 profissionais sempre andando nas laterais, fazendo inspeção da parte de baixo dos pés do túnel, e a gente foi levando assim. Trabalhamos também com bastante digital porque assim, se fosse trazer papel, ou se fosse só anotar cada um por si ali, depois nunca mais se entenderia onde estava aquelas informações. É muita informação, então a gente fez um trabalho na nuvem, que todo mundo escrevia no mesmo arquivo, tudo muito estruturado por quilômetro, por bloco. E aí a gente trabalhou, como eu estava dizendo, a gente trabalhou com engenheiros mecânicos, com engenheiros eletricistas, porque quando você faz um fechamento de um túnel desse tamanho, você tem que usar toda a oportunidade para inspecionar tudo que é possível. Então, não foi só nós que fizemos a inspeção a nossa parte era linkada à parte estrutural do túnel, tinha outras equipes fazendo pintura de faixa, tinha a equipe fazendo inspeção da parte mecânica, inspeção de ventilação, inspeção elétrica, inspeção de iluminação, limpeza das saídas, né, de água. Então, assim, foi realmente muito interessante esse projeto.
um projeto gigantesco que precisa ser muito bem coordenado, com uma equipe multidisciplinar realmente. Aí usamos também bastante esse novo drone, porque esses shafts eram gigantescos. Tinha um shaft de 180 metros que foi inspecionado todo com o drone, ele já nos deu o modelo 3D, e aí ele já mapeia em todos os pontos que eu faço fotografias de danos, ele já mapeia diretamente no modelo 3D, já mostra qual é a altitude que estava aquela fissura, aqueles placamentos, né? Quando você fala de shaft, é uma torre dentro como se fosse um túnel vertical. Isso, e no topo dele aí tem como se fosse um grande ventilador que faz a sucção, né, desse. Então é uma coisa gigantesca. A gente fez também, no fim de tudo, a gente fez uma inspeção também no local, como se fosse um elevador, existe como se fosse um carrinho que te puxa para cima nessa tubulação, e a gente fez também lá, porque a norma alemã ainda exige que a inspeção completa da estrutura seja feita a uma distância das mãos, né, em todos os pontos da estrutura, diz que o engenheiro precisa chegar a uma distância da mão, uma distância de um braço, vamos dizer assim, de toda a estrutura, e todas essas outras tecnologias agem como um suporte para a gente, né? Então, assim, mas claro, a partir do momento que eu já tinha feito todo o mapeamento com o drone, né, tava tudo na mão já, então eu já subi com o meu tablet, com todo o mapa na minha mão, com as fotos, eu só fui lá, confirmei, fiz de repente uma ou outra medição de abertura de fissura, mas não era nada assim demais, era realmente só na parte de junta de concretagem, então uma coisa que já era esperada. Então, assim, facilitou muito o trabalho. Legal. E esse é um exemplo de uma atividade, né? Se a gente começar a entrar em outras aí... É só um exemplo, né? É verdade. É isso aí. Mas enfim, assim, eu queria realmente dar só um panorama geral, assim, um pouco do que eu já vivi. Gostaria de tentar mostrar para o pessoal aí que é tudo possível também, que essas pessoas têm vontade, é só querer, né? Tem que, claro, nada foi fácil, ninguém me ligou e me disse, tem uma vaga de mestrado aqui, ou é só tu se inscrever, é só tu fazer esse documento, ou olha aqui, essa empresa tá procurando alguém. Não, tudo você tem que ir atrás, tudo você tem que fazer o melhor possível e dar certo, né? A gente tem que fazer o nosso melhor, vai dar certo, e espero conseguir inspirar um pouquinho o pessoal aí. Mas esses desafios, Renan, desculpa te interromper, mas eles não começaram ontem, né? Esses desafios, eles começaram no momento que você decidiu que você ia entrar numa universidade, quando você, né, contou o começo da tua história lá, que, eu quero ir estudar fora do Brasil para eu estudar um pouquinho melhor inglês, falou que vendeu tua moto, né? Pô, foi atrás, vendeu a moto, foi para o Canadá, ficou um tempo lá, voltou, buscou um estágio. Dentro do teu estágio você desenvolveu também muitas coisas, né? Venceu desafios. Lembra quanto desafio a gente venceu em cada uma das atividades? Onde a gente, aqui no Brasil, sem a tecnologia que você tem na Alemanha, tinha que buscar soluções, às vezes fabricar um equipamento para poder fazer um ensaio. Aí você foi para o teu mestrado. Lá no teu mestrado você também teve que fabricar muita coisa e encontrar soluções para as coisas, né? E hoje eu acredito que na Alemanha, ainda que vocês tenham um suporte maior tecnológico, vocês ainda se esforçam para solucionar desafios, talvez um pouco diferentes que nós temos aqui no Brasil, mas usando da mesma inventividade, da necessidade de buscar informação, de buscar profissionais, né? Veja, a gente vive duas realidades que é óbvio que não são iguais, mas tem muita coisa que talvez seja equiparável. Dá uma comparadinha no que você... Fala um pouquinho para a gente aí do que você vive aí e do que você viveu aqui, como as suas experiências desde a faculdade, do estágio, do trabalho, te ajudam no que você faz hoje aí. Não, acredito que é o que eu falei, assim, iniciando primeiramente, né, com toda a preparação que a UDESC me deu, com as experiências que eu tive na Adfidúcia, de estágio, de engenharia, tudo isso me preparou muito, muito, muito bem e são a minha base para o que eu faço hoje aqui. E sim, tem uma diferença. Acredito que a gente está caminhando no Brasil para chegar muito próximo do que as coisas são aqui hoje. Eu acho que
diferença, a maior diferença, assim, é a estrutura de trabalho, a estrutura, você tá, como eu disse, você tá assim, assegurado pela normativa alemã que você vai ter trabalho, pelo menos a cada 3 anos, você vai ter todas as pontes de todas as estruturas da Alemanha precisam de estruturas de arte, de obras de arte precisam ser inspecionadas. Claro que não é concomitantemente, então, ou seja, todos os dias estão sendo inspecionadas estruturas na Alemanha. Então, assim, você como um empresário, como você mesmo, que tem a sua própria empresa, você abre uma empresa aqui, você tem a segurança que você vai ter esse trabalho, porque, assim, é muito trabalho, eles precisam de muita gente, sabe? Essa eu acho que é a diferença. Agora, o resto, como eu falei, a engenharia é no mundo todo, sabe? A engenharia é a mesma, né? O momento que tem no Brasil é o mesmo momento que tem aqui, com força cortante é a mesma que tem aqui. Então, assim, a base é o mais importante de tudo, né? E eu acho que realmente, assim, a diferença é só essa parte estrutural, porque é esse jogo de cintura que a gente tem que ter, precisa ter aqui também. E eu acho que aí eu acho que o brasileiro se destaca muito também nessa parte, e a gente acaba tendo facilidade, assim, porque o pessoal que nasceu aqui, que trabalha aqui a vida inteira, eles têm essa estrutura já desde o início, eles são amparados por essa estrutura, e a gente, no fim, acaba desenvolvendo esse jogo de cintura, essa inventividade, e trabalhar com os dois facilita muito daí, né? Quando você tem a estrutura e mais inventividade. Meu apelido na empresa é o MacGyver. Então, assim, eles muito por causa de ti, muito por causa das coisas que a gente desenvolveu junto, e eu uso até hoje as plaquinhas para fazer foto, a traquitana, que depois você conta pro pessoal o que é a traquitana aí. E são coisas que nunca nem passou na cabeça deles, porque a facilidade deles adquirir um equipamento, um Prosec, que é aqui do lado na Suíça, vai ali, compra, no outro dia está aqui, né? Não é assim no Brasil, né, Giba? Não é assim. Sim, não. Não é assim. Então, eles têm essa facilidade, então, às vezes, nem passa na cabeça deles que algo simples, né, para fazer um ensaio de ausculta percussão, pô, vou fazer aqui 2 rolamentos, né, consigo aqui ensaiar uma área completa em 5 minutos, que se fosse fazer com martelo ia ter que demorar 1 hora. Então, assim, ajuda muito. Quando você tem os dois, é muito legal, e eu acho que aí a gente se destaca muito, sabe? Sim, sim, sim. É um negócio que eu brinco, e você ouviu já a gente abordando essa frase pronta que nós temos aqui, né? Quando você está trabalhando, às vezes, num acidente, você pode trabalhar com o exército do Vietnã e com o exército dos Estados Unidos, e com os dois você tem que conseguir combater, né? E os dois, apesar de terem tecnologias completamente diferentes, eles brigam entre si, e às vezes, né, não é o que tem o maior suporte que acaba vencendo, né? A técnica é a mesma. Sim, eles mudam, mas às vezes os objetivos eles são alcançados. Aquela história, né, de desenvolver aquela caneta para você conseguir trabalhar na Lua, né, ou usar o lápis, né? Exatamente. Então, a gente tem que conseguir resolver, né? E a gente tem aí conseguido solucionar bastante coisa, né? Porque senão não tem como ser diferente, né? O próprio medidor de resistividade, né? Por quantos anos a gente usou um equipamento aqui que nós mesmos fabricamos, né? Ele era um equipamento que não é parecido com o equipamento suíço, né? Mas ele dava resultados que foram úteis em muitos trabalhos, até no teu trabalho de graduação, né? Eu acho que na ponte ali Claro. você usou o medidor de resistividade. A gente conseguiu comprar o suíço aí no ano passado, né? Exatamente igual o que eu estou usando na imagem ali, né? Exatamente isso. Não, sim. é muito, muito legal, mas claro, como a gente falou, a técnica, a base é a mesma, você desenvolveu, né? E funcionava, porque você levou toda essa base para o equipamento e funcionou por tantos anos, né? Mas claro, você compra algo assim, fechadinho, lacrado, é legal, né? Claro. Que tem um desempenho, evidentemente, melhor, né? Isso daí é a maior referência mundial desse tipo de equipamento, né, de resistividade. Mas legal, Renan. A gente vai falar ainda agora na palestra sobre os desafios aí, né, para evitar os acidentes antes deles acontecerem, falar um pouquinho de tecnologia. A gente deu uma passada rápida aí, né?
com um grande exemplo, que é o Renan, uma grande referência para a gente aí, contribuir muito nas atividades que teve aqui junto conosco, não só tecnicamente, mas com o carinho, com o convívio, né? E tenho absoluta certeza que está deixando tua marca aí por onde você passa, como deixou aqui, né? Que começou, né, aqui em Joinville e se estendeu aí pelo mundo, levando o nome dos Cunha aí para frente, né? Muito obrigado aí, Giba, pelo convite. Realmente uma honra poder ter começado aí a minha carreira contigo e hoje estar voltando dentro da UDESC para contribuir um pouquinho. Espero ter contribuído um pouquinho com o pessoal aí e também estar falando contigo. Realmente uma honra. Espero que de repente da próxima vez a gente possa estar junto aí ao vivo, né? Então vamos ver, quem sabe, né? E estamos esperando a visita de vocês aí. Vamos combinar isso aí também. E gostaria de agradecer, né, a atenção de todo mundo aí. E se tiverem perguntas, por favor, me enviem um e-mail. A gente pode fazer contato, pode conversar. Se tiverem dúvidas, se quiserem entender como é que aconteceu as coisas. E estou aberto. Fiquem à vontade. O Gilberto também tem o meu contato, depois se precisarem podem conversar com o Gilberto e espero ter agregado um pouquinho aí na semana acadêmica de vocês. É um prazer realmente imenso ter feito parte da UDESC e hoje poder voltar aqui.